Graça e paz, igreja, amém? Então, hoje o Senhor me confiou de trazer uma palavra para nossos corações. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que está em Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 em diante. E a palavra, o título da palavra, não confie em si. Não confie em si. E eu queria que nós lêssemos essa palavra. Jeremias, capítulo 17, do versículo 11, versículo 5 até o versículo 11. Diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Amém? Essa palavra, inclusive, é muito conhecida nossa. A gente sempre esbarra em Jeremias, sempre esbarra nessa palavra. E eu acho interessante da Bíblia, que a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia, ela não tem, pode ter uma versão mais antiga, né? Pode ter, às vezes, um português que é difícil para a gente entender, mas ela faz comparações. E eu me pego nessas comparações. Porque a primeira coisa que Jeremias vai falar, que maldito é o homem que confia no homem. Aí ele vai dar uma comparação. É como a tamargueira. Aí ele fala assim, bendito o homem que confia no Senhor. É como a árvore. Então, dá exemplos exatamente para que a gente não tenha desculpa de que não... eu não sei do que está se falando. E quando eu estava preparando essa palavra, eu fui procurar saber o que era a tamargueira. Inclusive, até falei na segunda-feira errado, que eu falei que era uma árvore que dava espinho. Eu confundi com a acácia. A acácia que dá espinho no meio do deserto e o pessoal fura. A tamargueira, eu até fui pegar, buscar o nosso amigo Google, e ele vai falar muitas coisas dela. Tamargueira é uma espécie perene, de porte arbustivo, o arbóreo, e pode crescer até 3 metros de altura. Tamargueira é uma árvore, um arbusto pertencente à família das tal, cresce lentamente, tem a madeira macia, tronco retorcido e pequenas folhas em forma de escama. E vai falando daqui da tamargueira, que é uma planta legal. Ela cresce no deserto, ela dá um fruto gostoso. O fruto dela, então, se cair na areia e pega aquele calor, fica mais doce. Todo mundo que passa quer comer o fruto da tamargueira. Por que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal é parecido com a tamargueira? Aí eu fui buscar saber. Porque apesar dela ser assim, qual o problema da tamargueira? Por ela sobreviver muito bem, com pouca água, debaixo do sol escaldante do deserto, ela é solitária. Não tem outros arbustos perto dela. É como se ela se bastasse. É como se ela fosse boa o suficiente para não precisar de ninguém. Aí você vê, a Bíblia não dá ponto sem nó. Por quê? Porque está aqui, maldito homem que confia no homem. E esse homem, gente, não é o homem, o político, não é o pai. Maldito homem que confia em si. Que acha assim, eu alcancei o que eu alcancei porque eu trabalho. Eu alcancei o que eu alcancei porque eu faço. Eu alcancei porque eu alcancei porque isso. A gente estava até discutindo essa semana sobre mérito. A gente estava até falando isso, Margot? A gente estava falando assim, vamos estabelecer isso. Vamos estabelecer o mérito. Diante de Deus, a gente merece alguma coisa? Alguém merece alguma coisa? Humanamente falando, a gente pode mudar as coisas que a gente
Faz. Por exemplo, eu trabalho mais, eu vou ganhar mais, não é isso? Eu que trabalho com empreendedorismo, se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. É diferente do CLT. Às vezes você trabalha numa empresa, você pode ficar lá enrolando o mês inteiro, no final do mês, seu salário está lá. Mas quem é empreendedor, quem trabalha por conta própria, se fizer, ganha. Se não fizer, não ganha. Então, diante do mérito humano, a gente sabe que existe uma diferença. Por mérito humano, a gente consegue algumas coisas. Por mérito humano, a gente sai da zona de conforto. Tanto que a Bíblia ela fala do preguiçoso. Não seja como preguiçoso. Vai ter com a formiga. Porque a formiga trabalha o ano inteiro para quando chega o inverno, ela possa descansar, entre aspas, né? Porque ela trabalha. Então, há um mérito humano. Mas dentro dessa questão do mérito humano e mérito de Deus, eu não posso nem me orgulhar. Dentro desse mérito humano, por mais que eu trabalhe, por mais que eu estude, por mais que eu faça as coisas, ai de mim se achar que é porque eu sou muito inteligente. Ai do Senhor, ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor. Eu estava até falando sobre isso. Semana a gente está tendo muitas atividades. E eu estava falando da Luli. Que a Luli é uma mestre. Essa garota é cabeçuda, estuda pra caramba. Estuda muito, está fazendo doutorado. É quase uma doutora. Fez faculdade e tal. Não para exaltar ela, mas como exemplo. Nunca vi a Luli falar assim, a partir de 8 não vou ficar mais no Data Show porque eu sou uma mestre. Falou isso hoje? Brincadeira, Luli. Poxa vida, que decepção, né? Nunca vi a Luli falar isso. A partir de hoje, olha só, não vou mais ficar aqui porque eu sou uma mestre. Mas, infelizmente, existe isso em muitos lugares. Pessoas que falam assim, eu não posso mais lavar banheiro da igreja porque eu sou pastor. Eu não posso mais fazer isso porque eu sou presbítero. E dentro do nosso entendimento, a gente aqui precisa entender que um ajuda o outro. A igreja é o único lugar onde um doutor e um analfabeto sentam junto. E às vezes o analfabeto é chefe do doutor. Às vezes o menos entendido é chefe sobre o que mais entende. A Bíblia fala sobre isso. Existe na Bíblia a história de Onésimo. Qual é o nome do patrão dele? Onésimo? Filemão, que é a carta de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. Roubou Filemão. Fugiu. Parou dentro de uma cadeia. Quem ele encontra lá? Paulo. Paulo fala de Jesus para ele. Onésimo se converte. E Paulo escreve a carta de Filemão, recomendando que eu estou confundindo, que Filemão receba Onésimo de volta, porque agora ele é útil. Ele até fala assim, antes ele era inútil, mas agora ele é útil. E a tradição conta que Onésimo virou bispo da igreja, provavelmente líder de Filemão. Antes Filemão era patrão, Onésimo depois virou bispo, porque o reino de Deus ela tem essas características. Mas a gente não pode confiar em nós porque estudou, porque fez. A gente tem que fazer o que é para ser feito. Cada um tem um chamado, cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de estudar. Corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus projetos, mas entendendo, maldito o homem que confia no homem. É como a tamargueira no deserto. Porque pensa que está dando fruto, porque pensa que está bonitinha, porque pensa que não precisa de muita água, não precisa de ninguém. Você precisa de alguém. Eu preciso de alguém. Nós precisamos um dos outros. E essa força, gente, é que nos faz ser forte. Primeiramente, nós precisamos de Deus. Deus desce do céu para vir aqui abraçar alguém? Deus desce do céu, gente? Fala para mim aí. Alguém já viu Deus descer do céu e fala, com a voz primeiro que todo mundo correria. Mas Deus usa os braços de quem? Os nossos braços para abraçar. A nossa boca para falar. A nossa casa para abrigar. Por isso que ele está falando, maldito o homem que confia no homem. É como uma tamargueira no deserto, que é solitária. Vou ler novamente o versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Esse é a pessoa que anda segundo o que acha, o que pode. A gente sabe que há mérito naquilo que nós fazemos. Se você estuda, você aprende mais. Mas até dentro disso, nós precisamos confiar no Senhor. Não confie no seu braço, não confie naquilo que você faz, não confie naquilo que você pensa que sabe. Se o Senhor não te der condição para isso, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu conheço pessoas e pessoas que quebraram a cara, porque confiaram. Eu estudei, eu vou fazer essa prova. Eu estudei, eu vou fazer essa situação. E quando chega lá, por não confiar em Deus, Deus corrige. Por que Deus corrige? Porque Ele ama a mim e a você, e Ele não quer que você fique no deserto solitário, sem ninguém. Aí Ele vai mudar a palavra, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha como que Ele vai falar aí agora. É como a árvore. Aqui Ele não vai classificar uma árvore. É uma árvore plantada. Que árvore é essa? Pode ser uma mangueira, pode ser uma amendoeira, pode ser uma jaqueira. Uma árvore plantada perto das águas, não tem como ela ser seca. Uma árvore plantada junto às fontes, junto às águas, ela vai estender as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem bendito, aquele que confia no Senhor, ainda que venha o tempo mau, porque a sequidão chega, gente. O tempo de sequidão chega para todo mundo. As lutas e dificuldades vão chegar, mas se você estiver ancorado perto das águas, perto das fontes, da presença de Deus, você é alimentado e as suas raízes se estendem. Vamos ler lá em Salmo de número 1, do versículo 1 ao 3. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é a versão NAA. Por isso que antes, que a gente fica lembrando da corrigida. Está vendo a diferença? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente quer a opinião das pessoas. E não tem nenhum problema de buscar a opinião das pessoas. Mas a gente precisa aprender a ouvir a opinião de Deus e primeiro colocar diante de Deus. O Senhor, quando Ele tem o maior prazer em nos responder. Quando nós colocamos uma causa diante de Deus, Senhor, eu estou com essa situação, não sei como resolver. Ele tem o maior prazer em te dar a direção. Deus é engraçado, né? Porque Ele não te dá a planta inteira. Não sei se com vocês é assim, comigo é assim. É como se Ele fosse migalhas, tipo o caminho lá, das migalhas do João, né? João e Maria, que vai jogando as migalhas para achar o caminho. Deus é como se Ele vai me dando assim uma direção, um pouquinho. Aí eu aprofundo naquilo ali, Deus me dá outra direção. Aprofundo um pouquinho, Deus me dá outra direção. E no final, quando eu junto tudo, eu falo, gente, perfeito. Eu, na minha concepção humana, não teria chegado a isso. Às vezes a gente se detém no caminho dos pecadores. Às vezes a gente busca orientação em pessoas que nem temem ao Senhor. Porque fulano é advogado. Ele pode me ajudar. Quebra a cara. Porque pode ser advogado, pode ser o que for, mas a nossa confiança, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, a gente precisa colocar, e Deus coloca pessoas no nosso caminho. Pode até ser um ímpio, pode até ser um advogado, mas quando você já colocou diante de Deus, você vai entender que aquela resposta ali, que Deus está usando pessoas, principalmente em caso jurídico, principalmente em situações, a gente sabe que Deus vai dar a direção certinha. Bendito o homem que confia no Senhor. Quando nós começamos, há 11 anos atrás, não saberíamos que chegaríamos tão longe. Por vezes eu achei que Deus fecharia essa porta. Mas também por vezes nós oramos ao Senhor. E estamos aqui para a glória do Senhor.
E o Senhor tem nos abençoado. Porque bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto às fontes. Diferente da tamargueira que fica solitária. Diferente da tamargueira que fica solitária. Nós precisamos ser como uma árvore plantada junto às fontes. Independente que você seja uma amendoeira, uma mangueira, uma pessegueira, sei lá os nomes, né? Uma videira, dependente do que você for, toda planta precisa de água. Porque a gente sabe que existem algumas plantas que são assim, uma vez por semana de água é suficiente. Mas existem outras que precisam de água todo dia. Que a gente seja que precisa de água todo dia, junto à fonte da presença de Deus. Amém? Olha o que ele continua falando. Vê se não sou eu, vê se não é você. Versículo 9. Enganoso é o coração... deixa eu ler ali para ficar igual. 17, 9, Jeremias. Olha o que diz. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha o que ele fala. E desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Já sentiu desespero, gente? Um coração, uma pessoa que confia no seu coração... pode se enganar muitas vezes. Às vezes eu sei que a gente fala assim, eu não senti no meu coração que era para fazer isso. A gente não fala assim? Eu falo isso porque eu falo assim, não, para eu fazer isso eu tenho que ter paz no meu coração. Não é assim que a gente fala? Mas quantas vezes essa paz no nosso coração nos engana? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Porque o coração, ele precisa sentir. O coração ele precisa se arrepiar. O coração precisa de alguma prova. Quando a gente traz para a Bíblia não fala de sentir, fala de saber. Saber é matemática. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Não tem a ver com sentir, porque tem dia que você sente, tem dia que você não sente. Igual o pastor estava pedindo perdão, porque estava ali tocando, pensando na obra. Somos assim, coração corrupto. A gente está aqui pensando na segunda-feira, que tem que botar a roupa das crianças, que não lavou a blusa das crianças da escola, e que não vai dar tempo de cegar amanhã. Quantas vezes eu ficava assim no culto, meu Deus, Paulinho não tem camisa. Por isso que eu comprava logo mais 5, para durar uma por dia. Para não ter problema com faltar, e às vezes faltava. Rafael era tão engraçado, gente, a história que o povo conta. Rafael já dormia arrumado para ir para a escola. Aí acordava já, porque ele sempre foi muito responsável com o horário, acordava, botava o sapato e ia para a escola, todo amarrotadinho, mas ia, porque ele já dormia para ir para a escola direitinho, arrumadinho. Às vezes a gente é assim, a gente está aqui pensando amanhã, faz hoje, o coração é enganoso. Amanhã aquele problema que você esteja aqui sofrendo, talvez vai se resolver de uma outra forma. E você está aí sofrendo com o coração. Olha o que fala no versículo 10. Versículo 10, Loli. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha o que ele fala. Vou falar, volta mesmo, 10. 10. Eu, o Senhor, olha o que ele faz. Sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O único que tem poder de fazer isso é Deus. Talvez você esteja das melhores das intenções. Eu já sofri por fazer coisas na minha emoção. Eu já abriguei pessoas que não era para eu abrigar. Eu já ajudei pessoas que Deus depois falou para mim assim, eu estou tratando, não é para ajudar. Mas, Senhor, na Tua palavra não diz que a gente tem que amar o próximo, ame orando. Mas eu estou tratando com ela. E às vezes a gente paga preço porque a gente pensa que sonda os corações. Deus é quem sonda o coração. Deus é que prova o pensamento para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus sabe como que está o teu coração e como está o meu coração. Às vezes a gente tem uma dificuldade de, por exemplo, de ofertar na casa de Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, quando eu ganhar 5 mil, eu ajudo. Não, porque agora eu ganho um pouquinho, mas quando eu ganhar 10 mil, gente, se você não ajuda ganhando 500 reais, você não vai ajudar ganhando 5 mil. Porque foste no fiel no pouco, no muito te colocarei.
Não pensa que você... porque quando eu ganhar na loteria... Primeiro que você não deve jogar na loteria. Né? Vamos lá, exemplificar. Primeiro isso. E segundo, meu querido, loteria é jogo de azar. Alguém ganha e muitos perdem. E às vezes a gente fala assim, não, porque quando eu fizer, faça agora. Porque Deus que olha e prova o coração vai dar segundo o fruto das suas ações de hoje. Mas eu não tenho muito. Estou falando de dinheiro, mas vamos abranger mais. Mas eu não posso muito, mas eu não consigo muito. Mas eu não sei falar muito bem, mas eu não sei orar muito bom. Seja fiel no pouco, que no muito Deus te coloca. E eu queria trazer uma palavra em cima disso, sobre não confiar em si, sobre obedecer ao Senhor. Eu queria que vocês abrissem lá em Deuteronômio, capítulo 28. A gente não vai ler ele todo, não. A gente só vai fazer uma conta de matemática. Do 1 em diante. Vê se vocês conhecem esse texto. Olha o que fala. Vou ler só o 1, depois o 13. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor teu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. O 2. Se ouvir a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Do versículo 2 até o versículo 13, são as bênçãos. Depois você lê em casa, tá? Porque eu não vou falar tudo, que senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Do 3 até o 13, 10 versículos, vai falar da bênção de você ouvir o Senhor. Do versículo 14 até o 58, é a maldição. 10 versículos para quem vive na bênção, e 58 versículos para quem vive na maldição. A Bíblia não dá ponto sem nó. Porque ele começa falando, se você viver, bendito serás no campo, bendito será lá, bendito, 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 bendito. Aí quando vem a maldição, lê em casa, gente. Deuteronômio 28. Dever de casa, lê. Você vai ser maldito no campo, você vai ser maldito no trem. Aí ele começa a incluir mais coisas ainda. Você vai ser maldito no ônibus, no não sei o quê. Por quê? Por não obedecer ao Senhor. Aí você vai falar para mim o que eu pensei quando eu estava preparando essa palavra. Então estamos todos fritos. Porque quem é que obedece? Não é isso? Eu pensei, eu falei, meu Deus, então eu estou frito. Eu estou frita, porque eu não obedeço. Eu obedeço 1 e quebro 10. A Bíblia até fala sobre isso em Tiago, né? Se você tem 10 mandamentos, se você quebra um, você quebra todos. Então eu honrei pai e mãe, eu não cobicei, eu não invejei, mas eu matei. Por pensamento só, Lu, só por pensamento. Matei todos. Toda hora. Então, como que a gente obedece? Porque que fala, maldito, né, em Jeremias, maldito o homem que confia no homem, bendito o que confia no Senhor. Vamos lá. Aí o Senhor me deu uma resposta. Hebreus 5:8. Porque é necessário estar em Cristo. A obediência vem para aquele que está em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Porque se nós formos olhar para nós, se nós formos olhar para a nossa condição, não tem que obedeça. São 10 versículos de bênção, 58 versículos de maldição, mas nós não estamos nem nas 10, nem nos 58. Nós estamos em Cristo. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... 8 de novo, Luli. Vamos lá. Embora fosse filho, aprendeu a obediência. 9. Entenderam? A nossa obediência é falha. O nosso mérito
é capenga, o nosso coração é enganoso. Mas se nós estamos em Cristo, Ele sim, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que Jesus sofreu? Só foi a morte de cruz, Magna? Só foi lá na morte de cruz? Ele foi um filho obediente. Ele foi um menino que com 12 anos estava no templo falando da palavra de Deus. Porque ele falou que convinha estar na casa do meu pai. E quando ele passou por tudo o que tinha que passar, antes dele morrer na cruz, ele foi traído por Judas, foi negado por Pedro, foi afastado, né? Desistiram dele os outros 10. Ficou sozinho naquela cruz, sendo acusado pelos 2 ladrões que estavam do lado. Porque tem um evangelho que fala que os 2 estavam falando. No final, que um que estava ao lado, engraçado, né? Do lado direito, falou, né? Do lado direito, falou. Nós erramos, nós pecamos, estamos aqui porque pecamos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele sim obedeceu, e tendo sido aperfeiçoado, porque ele morreu, antes dele morrer ele falou o quê? Está consumado, tetelestai, está consumado. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a obediência ainda é a chave. O ser bendito no Senhor ainda está em obediência ao Senhor. Não confiar no seu braço, mas confiar no que Deus faz, mas confiar no que Cristo fez. Por isso que quando nós oramos assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Não é em teu nome, não é naquilo que você faz. Por mais que façamos algumas coisas, por mais que tenhamos um intelecto, talvez muito bom para algumas coisas, para decorar muitas coisas, ai de nós se não fosse o Senhor. E para terminar essa palavra, eu queria terminar com o versículo 11, como o versículo 11 diz assim: com a perdiz, lá de Jeremias 17, como a perdiz que choca ovos que não pôs, é assim aquele que ajunta riqueza desonestamente no meio da vida, ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Aí eu fui estudar sobre a perdiz, porque uma vez eu ouvi falar da perdiz. Aqui no Brasil ela é conhecida também como perdigão. Tem muito no sul do Brasil, perdigão. Eu até lembrei da marca Perdigão, né? Ela é parecida com uma codorna, ela é pequenininha. E ela é interessante. A perdiz, ela, além de chocar ovos que ela acha pelo caminho, ela rouba ninho de outras perdizes. Porque geralmente a perdiz macho que choca os ovos. A perdiz fêmea coloca vários ovos e a perdiz macho choca. Às vezes ela enxota outros e quer chocar um monte de ovo, só que ela é pequenininha, acaba estragando o ovo no meio do caminho, porque ela não consegue chocar, dar o calor necessário. Ela rouba ninho. Às vezes tem perdiz que choca ovos de áspide, vê um ovinho lá, choca e morre. Aí aqui, Jeremias vai tratar muito sobre a questão da riqueza, que ele vai falar que é como a perdiz que choca ovos que não deu, assim é aquele que busca dinheiro naquilo que é errado, rouba do pobre, rouba dos outros. E eu estava pensando, essa palavra ficou muito no meu coração essa semana, da gente também que choca os sonhos dos outros, a vida dos outros, que acha que tem que ser igual a alguém. Hoje nessa era então da internet, que as pessoas mostram só o que elas querem mostrar, elas não mostram o dia mal, elas só mostram aquilo que as pessoas querem ver. E quanto de nós também temos chocado os sonhos dos outros, a vida dos outros, e fugimos do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Aqui fala que a perdiz, ela, quando chega, ela choca a riqueza, né? Ela choca os ovos que não são seus, e
aqui fala, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato, será um tolo. Porque aquele que ajunta dinheiro também, por mais que a gente ajunte dinheiro honestamente ou desonestamente, quem morre, não, já viu algum enterro com um caminhão atrás para você enterrar tudo seu? Hoje nós estamos aqui, o pastor estava falando sobre a missão da casa. A gente não vai viver para sempre. Você não vai viver para sempre. A nossa oração é que essa casa continue sendo uma casa de oração, para que outras gerações venham e ouçam a voz do Senhor. Mas se a gente viver a nosso bel prazer, ou tentar viver os sonhos dos outros, você vai ser uma pessoa frustrada. Por isso que não confie em si. Não confie naquilo que você pode alcançar. Confie no Senhor. E para a gente terminar, a gente vai ler o versículo 5 e o versículo 9. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, a confiar nele e a ter o nosso coração nele, em nome de Jesus.